Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Raízes é uma igreja que eu acompanhei com o Felipe lá os esboços, o início, as ideias, e é muito legal ver que esse processo já completou um ano e que a comunidade se forma e que vocês estão unidos num propósito de serem uma comunidade de fé, glorificarem a Deus e manifestarem o amor de Deus para outras pessoas. A gente nunca consegue dimensionar o que acontece com uma igreja que se propõe a anunciar o Evangelho, porque os desdobramentos disso não tem a ver com a gente, não tem a ver com o Felipe, não tem a ver com a liderança da igreja, tem a ver com o Evangelho que é poderoso. E as pessoas, quando escutam a mensagem sobre Jesus Cristo, do seu amor impressionante, da sua graça generosa, do seu convite amoroso para que homens e mulheres encontrem o real propósito de suas vidas nele e se unam à missão dele no mundo, a igreja sempre irá crescer para a glória desse Deus e para a nossa alegria, para a gente fazer parte de uma comunidade vibrante. Obrigado pelo convite, Felipe, de fato é um amigo muito querido, já falou lá na Plena pelo menos 2 vezes, além do nosso retiro de casais, sempre muito bom estarmos juntos. Queridos, eu quero ler com você o texto que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, e se você estiver aí sem a sua Bíblia, basta você sinalizar com sua mão que será distribuída para você uma Bíblia de capa vermelha. Você pegue lá o marcador do texto, ele estará prontinho exatamente no texto que eu lerei nessa noite. Eu peço para você a gentileza de não fechar a sua Bíblia após a leitura. Vamos deixar que esse texto que vamos ler hoje, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 9, seja de fato a esteira da nossa reflexão. Que a gente caminhe na progressão do texto, meditando naquilo que essa palavra tem a nos dizer na manhã de hoje. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 9. Vamos ler juntos, todos sentados mesmo como estamos, mas com o coração reverente e atento. Eu leio a Bíblia na mesma versão que vocês estão lendo aí, na mesma Bíblia. Diz o apóstolo Paulo no verso 9, portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome por tudo que já estamos vivendo aqui nessa manhã de domingo. Que dia espetacular faz lá fora, que céu lindo. Deus, tudo isso comunica a tua glória, tudo isso comunica a tua grandeza e a tua excelência, e é tão bom iniciarmos a semana na tua presença, Deus, em comunhão com os nossos amigos, com os nossos irmãos e debruçados sobre a tua palavra. Deus, a tua palavra é viva, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra tem o poder de transformar as estruturas do nosso ser, a tua palavra tem a capacidade de alterar os nossos sofismas, a tua palavra tem o poder de quebrar a nossa inércia, a tua palavra tem o poder de nos mover na direção do Senhor. Eu sou incapaz de fazer isso, Deus, tu sabes das minhas limitações, o Senhor sabe de todas as minhas imperfeições, da incapacidade absoluta que tenho de falar ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã, Deus, vivendo momentos de vida tão distintos uns dos outros, Senhor, mas somos o teu povo, estamos na tua igreja, estamos diante da tua palavra, então, Senhor, vem sobre nós e fale ao nosso coração. Que o Senhor encontre no nosso coração um solo fértil para germinar a semente do Evangelho e que nós possamos ouvir a Tua voz e corresponder ao Teu chamado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos num tempo de muitas distrações. Eu não sei se você observa, assim como eu, essa característica da nossa época. A gente tem distrações de todos os lados, distrações emocionais, né, uma multiplicidade de sentimentos. Nós temos as distrações filosóficas. Hoje você tem conceito para absolutamente tudo.
né? Você tem teoria, filosofia para chamar o certo de certo, para chamar o errado de certo e dizer que o errado não é mais errado. Você tem tese para tudo e essas coisas vão distraindo a gente. Nós estamos repletos de distrações digitais. Então pode ser que você esteja aqui agora sentado olhando para mim, acabou de ler o texto bíblico junto comigo, mas você tem no seu bolso, na sua bolsa, na sua mão, um celular que é muito mais do que um celular. Você tem quase que a sua vida ali, né? Seu perfil das redes sociais, o seu e-mail, e você pode se sentir tentado nos próximos minutos, enquanto eu falo, a olhar o brilho de uma notificação na tela, se distrair do que está acontecendo aqui e se concentrar naquilo que o seu celular te chamou a atenção. Essas distrações todas competem pela nossa atenção. Elas querem a nossa exclusividade. Essa é a intenção de tudo que nos distrai. Eu não sei se já aconteceu com você, por exemplo, da preguiça vencer a sua disposição de praticar uma atividade física. Né? Você faz um propósito, você diz assim, não, eu agora vou correr, eu agora vou nadar, eu agora me matriculo no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, no CrossFit, não importa, né? Eu vou lá me matricular na Running Class, né, Felipe? E porque eu tenho que mudar os meus hábitos, eu não vou ser mais sedentário, eu vou praticar atividade física. E você vai na loja, você compra o melhor tênis que vai corrigir a sua pisada, você compra a touca da natação, aquele óculos bacana, tudo pronto. Só que aí vem o frio, vem uma programação que um amigo te convida, vem o cansaço de um dia de trabalho, do final do dia, ou então a agenda do dia é tão pesada que você diz, eu não vou começar o meu dia já transpirando, cansando, já para me cansar no resto do dia, eu não vou. E aí você diz assim, poxa, quarta-feira eu vou malhar, mas tem jogo do Vasco na televisão hoje em dia é melhor do que no teatro ver comédia, ver jogo do Vasco, né? Então você fala assim, não vou assistir o jogo do Vasco na televisão, e aí a preguiça vence a sua disposição de fazer atividade física. Não sei se já aconteceu com você, como já aconteceu comigo, de um bolo de chocolate ser maligno e destruir a sua dieta. Né? Você coloca um propósito também, você diz assim, chega de trash food, né? Eu não vou mais me alimentar mal, eu vou cuidar da minha alimentação, agora eu vou entrar no hortifruti com mais atenção, eu vou escolher os produtos orgânicos, né? Eu vou equilibrar lá frango com batata doce para me ajudar na academia, né? Você coloca todo esse propósito na tua vida e você mantém uma disciplina rigorosa por 7, 8 horas, e aí no final do dia você vai passar ali na cafeteria que você gosta, naquela padaria bacana, na Delicatessen, você vai tomar um café com o pessoal no final do expediente e na vitrine tem aquela torta de Satanás. E aí, mais uma vez, a sua dieta foi pelo ralo. Mas quando algo assim acontece, é comum a gente dizer o seguinte, olha, eu perdi o foco. Sabe qual foi o problema? Eu perdi o foco da atividade física. Eu comecei bem, mas aí me distraí com outras coisas, perdi o foco. Eu perdi o foco da dieta. Eu comecei lá pelas minhas 7, 8 horas bem, mas depois fui distraído pelas tentações né, que me cercavam, enfim, perdi o foco. Só que as consequências de perder o foco podem ser muito mais sérias do que essas que fazem até a gente rir. O dicionário nos ajuda a entender que foco significa ter um objetivo. Foco significa ter um alvo, né, uma meta. Nossa presidente não gosta de meta, né, gosta de deixar a meta aberta, mas é importante ter uma meta. E mais do que isso, ter foco é estipular uma meta e persistir em alcançá-la. Não adianta você simplesmente dizer, né, olha, verão de 2016 vai ser o meu verão, e continuar se alimentando mal, descansando pouco, não fazendo nenhuma atividade física. Não ter esse milagre, dificilmente você vai conseguir da parte de Deus sem esforço. A nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, os valores do reino de Deus que a gente aprende pela Bíblia, também podem sair do nosso radar. Nós podemos simplesmente deixar essas coisas de lado de maneira que elas não sejam mais um alvo para a gente. E a gente pode fazer isso estando na igreja.
A gente pode fazer isso não faltando um encontro da igreja, um pequeno grupo, um culto de domingo, mas vivermos ao longo da semana como se os valores do reino de Deus, como se a palavra de Deus, como se a comunhão com o próprio Deus, como se o chamado de Deus para nós estivesse completamente fora do nosso radar. Como cristãos, você e eu somos chamados a manter o foco das nossas vidas em Jesus Cristo. Olhar para Ele, ter nele o nosso alvo, ter nele o nosso paradigma, ter nele a nossa devoção. E nós somos chamados como cristãos a alimentarmos no nosso coração uma ambição suprema, superior a qualquer outra ambição, a ambição de viver para a glória de Deus. Houve um teólogo no passado, muito importante, considerado um dos maiores filósofos da América, um dos maiores teólogos da América, que foi Jonathan Edwards. E esse cara novo, muito novo, mas já pastor, um jovem pastor, escreveu uma série de resoluções, 1722 o ano. Ele escreveu 70 resoluções, você encontra isso em livros e na internet, depois você pesquisa lá no Google, agora não. Resoluções de Jonathan Edwards, você vai encontrar lá a lista, sendo que as 20 primeiras resoluções ele escreveu num único dia. E essas resoluções, sabe aquelas coisas que a gente costuma fazer em final de ano? Não sei se você tem esse hábito, né? Ano que vem eu farei isso. Ano que vem eu lerei a Bíblia inteira. Né? Ano que vem eu visitarei os meus avós pelo menos 4 vezes. Aquelas coisas que às vezes nós fazemos e engavetamos. Jonathan Edwards fez uma lista de resoluções para ele, só que diferente de nós, ele lia uma vez por semana, para o seu próprio coração e para a sua própria lembrança. Nessa lista, a resolução número 1 de Jonathan Edwards começava com os seguintes dizeres: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus. Um cristão com a ambição certa. Tudo aquilo que envolva a minha vida. Tudo aquilo que eu me envolva na vida, eu farei com a intenção, com a ambição de glorificar a Deus sobre todas as coisas. E o texto que nós lemos nessa manhã juntos fala exatamente sobre esse projeto de vida, uma vida para a glória de Deus. E mais, nós encontramos aqui nas palavras de Paulo a razão, o motivo pelo qual esse projeto de vida é possível e acontece na vida de alguém. Qual é o pano de fundo? Uma introdução breve dessa carta. O apóstolo Paulo está preso e ele recebe na prisão a visita de um colaborador chamado Epáfras. Bom nome aí para você que está pensando em filho. A ideia é um nome diferente, Epáfras. Paulo não foi o plantador da igreja em Colossos. Epáfras foi o plantador. E Paulo, agora preso por causa do evangelho, por causa da pregação do evangelho, recebe a visita desse colaborador de ministério que vai lá apresentar um relatório para ele. E à medida que Epáfras fala como estão as coisas na igreja, Paulo vai ficando muito feliz. Paulo percebe o início da carta, você pode ler depois os primeiros versos, você vai notar que Paulo, no seu momento de oração, de ação de graças a Deus por aquela igreja, ele diz: olha, eu agradeço muitíssimo a Deus pela vida de vocês, porque vocês vivem uma experiência de fé legítima, autêntica, viva. E essa fé de vocês, ela é personificada no amor que vocês têm uns pelos outros, e mais, vocês cultivam no coração de vocês uma esperança para além da vida, para além da história. De fato, o evangelho fez sentido para vocês e ressignificou a vida de vocês, a visão de mundo e a visão de futuro de vocês. Vocês têm os olhos na promessa da eternidade, isso é maravilhoso. Mas Paulo também recebe as informações de que naquela região havia a influência muito forte de falsos mestres que ensinavam algumas distorções do Evangelho de Jesus. Esses falsos mestres falavam da insuficiência do apenas crer em Cristo. Era necessário ali uma dedicação a alguns rigores religiosos. Outros levantavam questionamentos sobre a humanidade de Jesus, o fato de se ele foi de fato homem, se de fato ele foi um homem, ele não pode ter sido Deus, mas talvez ele tenha sido um ser superior, maior do que os homens que andou entre nós. Uma confusão enorme, e o apóstolo Paulo, ao longo de sua carta, vai apresentar também essa defesa, porque ele sabia que esses ensinamentos ali naquela região poderiam desviar o foco daqueles cristãos
do verdadeiro evangelho de Cristo, do Senhor Jesus. Então, no verso 9, como nós lemos, você pode acompanhar, o apóstolo Paulo diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento de sua vontade, do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo ora para que eles conheçam a Deus mais plenamente. Como que esse conhecimento de Deus pode se tornar mais pleno? Compreendendo e considerando a vontade de Deus para as suas vidas. Compreendendo e considerando a vontade de Deus para a igreja naquela cidade. Assim deve ser a nossa busca pelo conhecimento de Deus. Assim deve ser também o nosso interesse por conhecer a Deus mais plenamente, um projeto para a vida toda. E sabe por que é importante ressaltar isso aqui? Porque muitos param. Muitos cristãos conjugam a sua relação com Deus no passado. Vira biografia, vira testemunho. No dia que eu conheci Jesus, quando eu me converti, quando o evangelho fez sentido para mim, parece que conhecer a Deus foi algo preso no passado. Faz parte de quem eu sou, mas faz parte do início da minha vida com Jesus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para aquela igreja, para aqueles cristãos, é o seguinte: olha, vocês começaram muito bem. Excelente a manifestação de fé de vocês. Excelente os vínculos de amor que há entre vocês. Excelente a esperança que pulsa no peito de vocês. Agora, não parem. Não pensem que é o suficiente. Busquem a Deus mais plenamente. Conheçam a Deus mais profundamente. Se esmerem muito em conhecer a vontade de Deus para a vida de vocês. Esse é um projeto de vida. Um projeto de vida. Esse conhecer a Deus mais plenamente é muito mais do que um saber teórico. Esse conhecer a Deus mais plenamente é muito mais do que teologia. Paulo aqui não está falando para os cristãos dessa cidade irem na livraria evangélica do bairro, comprarem um manual de teologia sistemática e lerem sistematicamente, capítulo por capítulo, para que conheçam a Deus mais plenamente. Esse conhecimento mais pleno de Deus e de sua vontade terá desdobramentos na vida. É muito mais do que um saber teórico. É muito mais do que algo que fica retido ao campo do intelecto, mas é um conhecimento que explode sim na mente, faz sentido, mas ele desce para os afetos. E ele molda a vida. Ele molda quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós falamos no mundo. É disso que o apóstolo fala aqui. Esse conhecer a Deus mais plenamente sempre vai calibrar o nosso foco. E vai calibrar o nosso foco na pessoa de Jesus, na imagem de Jesus. E conhecer a Deus mais plenamente sempre alimentará no nosso coração uma ambição: viver para a glória de Deus. E não se iluda, você jamais viverá sem foco, e você jamais viverá sem que seu coração alimente algum tipo de ambição. Quando você diz: eu perdi o foco da atividade física, não foi que você ficou sem foco, você simplesmente colocou o seu foco, o seu alvo em outra coisa. Assim nós fazemos. E quando nós buscamos então a Deus mais plenamente, esse foco na pessoa de Jesus vai sendo calibrado, de maneira que a imagem do Senhor não se perca diante de nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz na primeira parte do verso 10, assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Vocês vão buscar a Deus mais plenamente. E eu oro para que nesse conhecimento de Deus, nessa busca pela vontade de Deus na vida de vocês, vocês encontrem aquele modelo de vida que é digno do Senhor que os chamou para perto. Vocês encontrem aquele padrão de vida que agrada ao coração do Deus que os ama tanto. Nós demonstramos que esse conhecimento de Deus não é algo que a gente considera fútil. Nós demonstramos que esse conhecimento de Deus não é algo que a gente considera como sem valor, na medida que os nossos esforços estão todos voltados em viver para a glória de Deus, em todas as áreas da nossa vida. E esse é o grande desafio, porque chegar aqui, às 11 da manhã do domingo, para glorificar a Deus, é uma tarefa mais simples. Glorificar a Deus no ambiente dos crentes é simples.
E eu não sei se você é o tipo de pessoa que costuma fatiar a sua vida. Sabe, gente que às vezes numa reunião de oração fala assim: irmãos, eu peço que vocês orem pela minha vida emocional. A minha vida profissional está indo muito bem, mas a minha vida emocional, ela não está muito bem. Minha vida espiritual, ela esteve ruim há um tempo atrás, mas agora eu tenho sentido mais a presença de Deus, de maneira que o sujeito se vê igual uma pizza toda fatiada. Deus nos olha inteiros. Deus trata da integralidade do nosso ser. E esse projeto de glorificar a Deus é muito mais do que agenda de cultos, é muito mais do que frequência de programação de igrejas, é isso, mas é a agenda da vida glorificando a Deus. É enxergar cada papel que nós ocupamos na sociedade, como filho, como filha, como pai, como mãe, como amigo, como irmão, como profissional, como estudante. Não importa a área em que você atue e como você seja visto, você tenha em cada uma dessas áreas uma ambição: glorificar a Deus através de quem você é e do que você faz. Eis aí um bom teste para nós, olharmos para a nossa própria vida. Olharmos para a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e ver se essa tem sido a ambição do nosso coração. Glorificar a Deus para além dos limites da igreja. O que caracteriza então a vida de uma pessoa que está disposta a viver para a glória de Deus? Quais são as marcas? O que se percebe na vida dela? A resposta a essa pergunta está na sequência dos versos. A segunda parte do verso 10, o apóstolo Paulo diz: frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. Primeira característica, primeira marca de uma pessoa que tem o desejo de viver para a glória de Deus: ela frutifica no que o apóstolo Paulo chama aqui de boas obras. E como a imagem que o apóstolo Paulo nos sugere é essa, eu peço que você imagine de fato agora uma árvore frutífera. Quando eu era adolescente, morava numa casa que nos fundos tinha uma goiabeira, que dava uma goiaba muito gostosa, muito docinha. E a turma da rua jogava bola no quintal e depois, para descansar, ia todo mundo para a sombra da goiabeira, pegávamos goiaba e ficávamos ali comendo e conversando. Ninguém era insano de chegar ali, perto da goiabeira, ajoelhar próximo da raiz ali, dar uma bocanhada e falar: que goiabeira deliciosa. A gente puxava o fruto, mordia e aí saboreava então o seu gosto. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: o cristão é como se fosse essa árvore. A raiz, o fundamento dessa árvore não são as boas obras que ele pratica. A raiz é a graça de Deus. A raiz é a identidade e a percepção que ele tem de quem ele é, de quem ela é em Deus, do que a graça de Deus fez por eles, do amor de Deus que o alcançou, do perdão e da misericórdia de Deus que o abraçou, recebendo ele como ele era, não levando em conta as suas imperfeições, as suas incoerências. O amor de Deus o envolveu e o abraçou, sem exigir dele uma lista de cumprimentos, de regras, de perfeição, para então ser amado, para então ser aceito. Não, Deus o envolveu do jeito que ele estava, do jeito que ela estava, sem que ele, sem que ela precisassem maquiar a alma, como muitas vezes na sociedade nós fazemos, usamos máscaras, maquiamos quem nós somos na verdade para que as pessoas nos percebam como nós queremos ser vistos, não como na verdade somos. O Evangelho quebrou isso tudo em nós. Estávamos nus diante de Deus, com todo motivo de sentir vergonha, e Ele disse: eu te quero, eu te amo, eu te aceito, e nos envolveu. Essa é a raiz dessa árvore chamada cristão. Mas como esse cristão apresenta o seu sabor no mundo? Não é através do discurso simplesmente. Não é através do convite para que ele vá numa reunião da igreja simplesmente. O cristão comprova o sabor de Cristo para o mundo através dos frutos. Essa é a evidência, a manifestação de uma vida frutífera, de boas obras. Então, nós não devemos buscar as boas obras como um caminho para conquistar a salvação,
ou como um caminho para alcançar o favor de Deus. Se eu praticar o bem, se eu fizer coisas boas, se eu abraçar o humilde, se eu alimentar o faminto, se eu for generoso com a igreja, se eu for altruísta na sociedade, então Deus vai me olhar com mais condescendência, com mais amor, com mais misericórdia. Isso é impossível. É impossível que Deus te ame mais do que Ele já ama. É impossível que Deus te ame menos do que Ele ama. O amor de Deus é exato, é perfeito por mim e por você. Nós buscamos as boas obras exatamente porque já alcançamos a salvação. Exatamente porque já fomos aceitos. E aí o cristão desenvolve a ética do amor. É a vida para a glória de Deus como resposta ao amor primeiro de Deus na direção dele. Segunda marca, segunda característica que o apóstolo Paulo fala da vida de alguém que está disposto a viver para a glória de Deus é que ele cresce no conhecimento de Deus. E eu acho isso incrível em Paulo. No verso 9, ele já havia dito que estava orando para que aquela igreja, para que aqueles cristãos conhecessem a Deus mais plenamente. E agora no verso 10, ele segue orando para que eles conheçam a Deus mais plenamente. Fica evidente para nós que esse caminho é inesgotável. Há um texto que eu amo na Bíblia, do profeta Oséias no Antigo Testamento: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todos os dias nós temos a oportunidade de descobrir uma glória nova em Deus. Todos os dias, através de quem nós somos e da vida que vivemos, nós temos a oportunidade de perceber um traço do caráter divino nas nossas próprias vidas. Na mais intensa dor, nos dias de maior ansiedade, medo, nos dias de muita alegria, de vitórias vibrantes, mas também naqueles dias que nos sentimos os mais derrotados dos homens e das mulheres, os mais humilhados, nós temos a oportunidade de próximos de Deus, buscando conhecê-lo mais, de fato conhecê-lo, através de cada uma dessas experiências da nossa vida. E Paulo diz, como uma terceira marca, que esse cristão, esse homem, essa mulher que tem a ambição de viver para a glória de Deus, é fortalecido no poder de Deus. O conhecimento de Deus, quem Deus é, e o relacionamento com Deus, o que Deus faz, tem o poder de produzir na vida de um cristão, na vida de um discípulo de Jesus, um vigor impressionante. Inexplicável pelas circunstâncias da vida. Uma energia, uma capacidade, um poder ou um empoderamento que não está amparado nas circunstâncias da vida, nos índices da economia, nas experiências agradáveis que ele tem com a família, com os colegas de trabalho. É uma força, é um vigor ultra circunstancial. Vem de cima, vem de Deus, vem do seu relacionamento com Deus. E quanto mais conscientes das nossas debilidades e das nossas fraquezas, maior é a nossa percepção do poder de Deus operando em nós e operando através de nós. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se sentir o pior cristão num determinado momento da sua vida. A pior cristã num determinado momento da sua vida. E aí Deus, com seu jeito estranho de agir, escolhe aquele momento da sua vida para colocar alguém na sua frente, para quem você terá que falar do amor de Jesus, ou para quem você terá que levar algum tipo de consolação da parte de Deus, mesmo no seu momento de maior fragilidade. E aí depois que aquela cena passa, depois que você faz o que deve fazer, e depois que você vê a ação de Deus na vida daquela pessoa, através da sua pregação, do seu testemunho, da sua atenção, da sua conversa, você pode olhar para a sua própria vida, olhar para os céus e dizer: quando sou fraco, então sou forte. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, tem a ver com a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz que esse poder, essa força, esse vigor se manifesta em perseverança. Não é isso que o texto diz, que nós lemos? Para que vocês sejam fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência.
Perseverança é a graça de suportar. É a graça de persistir mesmo diante do pior cenário. Mesmo diante da tentação, da perseguição. E deixa eu te contar uma coisa, você vai ser tentado todos os dias a negar tua fé. Eu não estou falando que você vai ser tentado a dizer que não é membro de uma igreja. Eu não estou dizendo que você vai ser tentado a falar que você não tem um pastor na sua igreja. Não estou falando de satisfação religiosa para o mundo. Você vai ser tentado diante do mundo, diante das coisas nas quais você está envolvido na sua vida, a negar a fé em Cristo, a não viver como um genuíno discípulo de Jesus. E é essa graça de Deus, é esse poder de Deus operando em nós e através de nós, que tem a capacidade de nos tornar perseverantes, mesmo diante da mais intensa tentação, mantermos o nosso posicionamento em Cristo e com Cristo, a nossa identidade nele. E também paciência, que é uma virtude celebrada por tantos, mas experimentada por tão poucos. Num mundo de tantas urgências, como o nosso mundo, o cristão é alguém que tem a capacidade de desenvolver paciência. Por quê? Porque ele lembra do caráter de seu Deus. Ele não precisa ser ansioso. Ele não precisa achar que Deus está atrasado na solução dos problemas dele. Deus governa soberanamente sobre ele e sobre as circunstâncias da vida dele. Então, ele com isso, diante de Deus, ele desenvolve a paciência. Então, no verso 12, o apóstolo Paulo diz: dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. A versão NVI diz: ele vos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, fazendo menção ao reino de Cristo. Qual é a razão para o cristão buscar uma vida que glorifique a Deus? Você já se fez essa pergunta? Por que que alguém busca esse projeto de vida? Glorificar a Deus, ser mais amado por Deus, ser mais aceito. Será que ele busca esse projeto de vida para merecer as bênçãos de Deus, o favor de Deus? Porque esse é o caminho da religião. Toda religião compreende uma relação entre Deus ou divindades e os seus fiéis, e essa relação se dá numa troca. Os fiéis, de baixo para cima, oferecem sacrifícios, obras de obediência, cumprem regras, e a divindade, em atenção e satisfeito com aquilo que o fiel fez, derrama sobre o fiel bênçãos, derrama sobre ele benefícios. É isso que a religião, toda religião, aponta. O cristianismo, o evangelho de Jesus, diz que nós éramos incapacitados de fazer esse caminho na direção de Deus, porque segundo o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, você e eu estávamos mortos espiritualmente falando, nos nossos pecados, nos nossos crimes diante de Deus. Não havia nenhum impulso na direção de Deus no nosso coração, nenhum desejo por Ele. Deus decidiu vir ao nosso encontro. Deus decidiu vir em nossa direção. Qual é a razão então? Medo. Medo do inferno. O sujeito se pela com a possibilidade de um dia tudo aquilo que o Felipe pregou na igreja sobre a graça de Deus não ter sido verdade, ele tinha sim que ter cumprido regras, e agora diante dos grandes juízes, o grande juiz está dizendo para ele: malandro, rota do inferno, vai para lá. E aí ele se pela de medo do inferno, então ele diz o seguinte: para garantir, eu vou tentar glorificar a Deus com a minha vida, que é para chegar lá com algum mérito diante dele. Loucura, insanidade. Não é nada disso que promove o desejo no coração de alguém de viver para a glória de Deus, um desejo sincero. O que acabamos de ler no verso 12 é que o fundamento para esse modelo de vida é a gratidão, dando graças ao Pai, esse Pai que nos capacitou, esse Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Deus nos tornou participantes da sua herança, ela não era nossa por direito. Olha a expressão que Paulo usa: nós éramos incapazes de recebê-la. Nós éramos incapazes de trabalhar por ela. Deus decidiu nos tornar participantes dela.
e agora nós pertencemos ao seu reino da luz. Então no verso 13, já estamos encerrando, eu fui até o 14 só, o apóstolo Paulo diz, ele quem? O Deus Pai, a quem somos gratos, nos tirou, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu não sei se você consegue sentir aí do seu lugar, com a sua Bíblia aberta, a força dessas expressões usadas pelo apóstolo Paulo. Ele arrancou vocês do domínio das trevas. Olha o que Paulo está falando para aquela gente. Prestem atenção. O Deus de toda graça, o Pai de vocês, que tornou vocês dignos de participar da herança dele, do reino dele, estarem debaixo da luz dele, ele arrancou vocês do domínio das trevas. Vocês eram dominados, escravos do pecado, da escuridão, do distanciamento de Deus. Essa condição para vocês era inalterável. Deus viu que vocês estavam naquela situação e foi com mão forte arrancá-los de lá. E quando ele fez isso, ele transportou vocês para o reino do seu Filho amado. Nós fomos transportados pela mão de Deus para um reino oposto ao que nos encontrávamos. Um reino de luz e não mais de trevas. Um reino de perdão e não mais de condenação. O cristão, aquele que foi impactado pela mensagem do Evangelho, se deleita no texto de Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele fala: agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele sabe que vive num reino de perdão. Deus decidiu perdoá-lo. Acabou a culpa. Acabou a condenação. Ele vive num reino de amor e não mais de inimizade. Deus não lhe é indiferente. Deus não é uma divindade distante, impessoal. Deus não é um poder cósmico pronto a puni-lo pelos seus pecados. Deus se revelou em Cristo para ele como um Pai amoroso, decidido a abraçá-lo, decidido a amá-lo, decidido a inseri-lo em seu reino, para que ele viva, debaixo da influência do amor de Deus Pai, a missão do reino de Deus. Ele hoje vive num reino de esperança, e não mais de desespero. Ele passa por desemprego, ele vive num país marcado por corrupção, ele anda pelas ruas com medo da violência, porque ele é um sujeito normal, ela é uma pessoa absolutamente normal como as outras, também se apavora, também se espanta com o noticiário da TV, mas nada disso, nada que o entorno sinaliza, é capaz de destruir a esperança que tem no coração dele, no coração dela. Essa esperança é inescapável, porque ela nasceu no Evangelho, que pulsa no coração dele. Ele sabe quem é em Cristo. Ela sabe quem é em Cristo. E por que nós temos acesso a todas essas bênçãos? Por que nós temos acesso a amor, esperança, aceitação, graça, perdão? Nós as temos e as temos garantidas. O apóstolo Paulo diz, no verso 14, o último verso, falando sobre Jesus, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Qual é a razão de nós termos garantidas essas bênçãos da parte de Deus a nós? Por que que os nossos pecados não são capazes de destruir o nosso acesso à esperança do Evangelho? Por que que aquelas nossas semanas áridas, em que não houve um dia em que dobramos o joelho diante de Deus, em que o chamamos de Pai, que saímos na correria, que nos permitimos estar envolvidos na tirania do nosso tempo, na loucura da cena urbana? Por que que não há uma semana como essa que seja capaz de roubar o amor de Deus por nós? Paulo diz que é por causa da redenção que encontramos em Jesus. Porque aquilo que Cristo fez pela sua igreja, aquilo que Cristo fez pelos seus discípulos, aquilo que Cristo fez por você e por mim, foi suficiente, foi pleno e foi perfeito aos olhos de Deus Pai, de maneira
que as nossas culpas, de maneira que os nossos pecados, de maneira que as nossas manifestações de ignorância, de rudeza de coração, as nossas idiotices, a nossa incredulidade tantas vezes não são fortes o suficiente para nos afastar do amor de Deus que nos foi garantido por aquilo que Cristo fez por nós. Então a pergunta que eu te faço é: qual cientista, por mais fera que seja, é capaz de desenvolver um remédio para a culpa? Já viu gente que sente culpa, que sente muita culpa? Qual cientista é capaz de falar assim: olha, tá aqui, olha, um remedinho, toma de 8 em 8 horas, 15 dias. Você não vai sentir mais culpa nenhuma. Quanto dinheiro é preciso para comprar amor verdadeiro? A gente sabe que as pessoas conseguem comprar com dinheiro bajulação, amizade interesseira. Agora, amor de verdade, quanto custa? Quanto vale? Quem tem para pagar? O que tem poder de produzir uma esperança no coração de alguém que nada no mundo é capaz de alterar? Qual é o discurso ideológico, qual é a filosofia, qual é a visão de mundo capaz de iluminar a alma de alguém ao ponto de tirá-la da incredulidade e da falta de propósito para existir? Que dê a ela rumo, direção, propósito? Que filosofia faz isso? Que discurso faz isso? E sabe o que mais tem nessas ruas aqui? Sabe o que você mais vai encontrar saindo hoje da igreja, andando por essas ruas, desfilando roupas de marca, andando em carros de luxo, morando em excelentes apartamentos, gente com a melhor formação intelectual do Rio de Janeiro? Sabe o que você mais vai encontrar? Gente de mente cheia de informação e alma oca. E pior, tentando preencher o vazio de suas almas com sexo, com drogas, com balada, com muita vodka, com muito absolute. Nunca vendemos tanto álcool na sociedade, nunca consumimos tanta droga, nunca tomamos tanto medicamento de tarja preta, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para emagrecer, remédio para manter a cabeça em ordem. Porque há no nosso coração, há na nossa alma, um buraco que só Deus é capaz de preencher. Jesus, em Jesus, nós encontramos tudo o que no fundo o nosso coração anseia. É por isso que Paulo diz: nele nós temos a redenção. E não a temos como uma mera possibilidade, um anestésico para momentos difíceis. Nós temos de modo garantido. Concluindo, quando o nosso foco não está em Jesus, a ideia de viver para a glória de Deus nos soa pesada demais. Eu não sei se você se sentiu de alguma forma incomodado com a repetição da expressão uma vida para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, viva para a glória de Deus, e pode parecer que tudo fica pesado demais, intenso demais. Isso acontece porque a gente começa a considerar as coisas que nós vamos perder, se essa for a nossa decisão. A gente tenta ir para o caminho da matemática e diz o seguinte: se eu escolher essa vida, esse projeto, eu vou precisar subtrair essa pessoa da minha vida. Se eu escolher uma vida para a glória de Deus, eu vou precisar subtrair essa postura profissional da minha vida. E talvez isso faça com que eu ganhe menos dinheiro. Talvez isso faça com que eu perca influência. Talvez isso faça com que eu tenha que lidar com a crise de abstinência da companhia daquela pessoa, que é tóxica para mim, mas eu não me vejo longe dela, eu não me vejo longe dele. E aí a gente faz essa matemática porque pensamos que tudo está nas nossas mãos. A força tem que ser nossa, o esforço tem que ser nosso, então soa pesado demais viver para a glória de Deus. A gente costuma pensar que pecado é uma lista de erros, não é? A gente costuma dizer que pecado é não amar o próximo, é pecado. A gente diz que pecado é cobiçar aquilo que é do outro, de fato é pecado. A gente diz que é pecado a não fazer o bem se podemos fazer aquele que está em vulnerabilidade. De fato isso é pecado. Mas pecado é também e fundamentalmente quando você e eu centramos a nossa identidade em qualquer coisa ou em qualquer pessoa que não seja Cristo. Quando aquilo que define quem você
é a sua profissão mais do que Cristo, você está fundamentado numa condição de pecado. E aí, você sair dessa cena desejando viver para a glória de Deus te parece um esforço extremo e pesado demais. Agora, quando Jesus Cristo é o centro da sua identidade, é o foco da sua vida, todas as demais coisas, inclusive você, se tornam periféricas. E esse é o nosso grande problema. Todos os dias nós precisamos recalibrar no nosso coração a dinâmica da nossa relação com Deus. Deus não está ou não aceita orbitar à nossa volta. Deus só ocupa e só pode ocupar o centro da nossa vida. E todas as outras coisas orbitarem. Família, dinheiro, prazer, relacionamento, amizade, igreja. Deus é o centro. E Deus no centro influencia a maneira como eu me relaciono com cada uma dessas áreas da minha vida. Nesse gráfico moderno que eu acabei de fazer aqui com as mãos para você. Você não foi criado para crer em Deus apenas de um modo geral. Você não foi criada para cultivar uma espiritualidade íntima, uma religiosidade vazia. Você e eu fomos feitos para centrar as nossas vidas em Jesus, para ter Jesus como foco e ambição do nosso coração, o desejo de conhecê-lo, de amá-lo, de servi-lo, de usufruí-lo e de nos assemelharmos a Ele. Essa deve ser a maior ambição da Raízes, para o próximo ano, para os próximos anos. Essa igreja, e se você é parte dela, e se você a ama, você tem apenas um compromisso junto com o pastor dessa igreja, com a liderança dessa igreja. O compromisso de buscar profundidade em Deus. A expansão, a projeção, o tamanho, Deus dará. A quantidade de filhos e filhas que Deus vai enviar para essa comunidade, Deus o sabe, não nós. Agora, o compromisso de ser profundo é seu. O compromisso de viver para a glória de Deus é seu. E se essa comunidade for marcada por homens e mulheres que ambicionam, acima de qualquer coisa, essa vida, não serem alienígenas, não serem aquela gente estranha, esquisita, com um discurso maluco, uma linguagem louca, mas seres humanos normais, inseridos na sociedade, capazes de dialogar com a cultura, capazes de dialogar com o mundo, capazes de dialogar com as pessoas das mais diversas matizes religiosas ou de falta de religião, mas convictas de que o chamado central de suas vidas é viverem para a glória de Deus. É impossível que essa comunidade não seja marcada por essa característica, glorificar a Deus. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Coloque seu coração diante do Pai. Deixe que a luz de Deus brilhe no teu interior e te faça, de fato, enxergar a vida que você tem vivido, o discípulo que você tem sido, o cristão que você diz ser e que, na verdade, Deus sabe quem é. Talvez essa seja uma grande oportunidade de você, diante do Pai, amoroso, pedir perdão, renovar seu coração na graça de Deus, convidá-lo a ser de fato e de novo o centro da sua vida, da sua identidade, o fundamento de quem você é e do que você faz. Entregar o trono da tua história ao único rei capaz de assentar-se nele e colocar todas as demais coisas em ordem. O grande perigo de sermos deuses de nós mesmos é que a gente começa a fazer um monte de besteira com esse falso poder que acreditamos ter nas mãos. Senhor, bendito seja o teu nome pela tua palavra. Estamos distantes, milênios, da igreja dos Colossenses e ao mesmo tempo tão próximos da necessidade, da urgência que essa mensagem do apóstolo Paulo teve para eles, tem também para nós. Que o Senhor nos torne estes homens e mulheres que não percam o foco da pessoa de Jesus Cristo, que não desejem em seus corações nada com maior intensidade do que viverem para a tua glória. O que seríamos de nós, Senhor, sem a tua graça? Quem seríamos? Onde estaríamos se o amor de Cristo não tivesse nos abraçado?
Constrange nosso coração pela tua palavra, Deus. Nós não queremos forçar uma emoção insincera, um arrependimento só de palavras. Nós sabemos que é a tua graça que tem o poder de nos atrair para esse projeto de vida que o Senhor espera que tenhamos, que vivamos. Senhor, que sejamos aqui homens e mulheres envolvidos, engajados em fazer dessa comunidade um luzeiro da tua glória na zona sul do Rio. Que sejamos aqui homens e mulheres comprometidos em, a partir do Evangelho, tornar o teu nome conhecido, honrado, exaltado nas ruas, nos apartamentos, nas casas dessa região tão importante da nossa cidade, Senhor. Nos dê amor pela nossa cidade, Senhor. Mas nos dê um amor pela nossa cidade que seja rendido ao amor que temos pelo Senhor. E o nosso amor por Ti, aliado ao nosso amor por essa cidade, nos torne propagadores da mensagem que transformou as nossas vidas de uma vez por todas. E que Cristo seja conhecido, não apenas no discurso que temos nos lábios, mas na vida que desenvolvemos, em cada dia da semana, por onde andamos, onde o Senhor nos tem plantado. Que seja assim para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém.